Eu quero muito estar errado. Vejo muitos YouTubers agora falando de alta, não só no Bitcoin, mas também alta nas altcoins, que estamos no melhor momento para alta das altcoins. Eu quero estar errado porque eu não estou conseguindo enxergar isso, a gente vai dar uma olhada detalhadamente, mas ao mesmo tempo eu estou posicionado pronto para, se vier alta, eu poder realizar lucro nas minhas altcoins, que praticamente eu não vendi nenhuma das minhas altcoins. Eu sei que é meio estranho, mas eu andei olhando esses últimos 2 dias, vários, eu não cheguei a assistir os vídeos, mas volta e meia quando eu abria o meu YouTube, algum dos nossos amigos, companheiros, parceiros de YouTube, publicavam vídeos falando de alta nas altcoins. Recentemente, muitos estavam publicando sobre alta no Bitcoin e a gente pôde ver que realmente isso, depois de alguns retestes e fracasso de rompimento de resistência, não foi isso que a gente viu e o Bitcoin se mantém aí com muita dificuldade de romper os 106.700 para voltar em busca dos 111 e claro, e a partir daí dar um respiro e uma esperança de um novo topo histórico, né? Até quando isso não acontecer, eu não vejo essa possibilidade. Eu vou mostrar tudo no gráfico para vocês, mas antes eu queria trocar essa ideia e colocar essa percepção que eu ando enxergando. E praticamente eu acho que essa semana que começou, a maioria dos YouTubers, amigos, parceiros, companheiros ou que apenas eu já ouvi falar, publicam vídeos com título falando do melhor momento das altcoins, altcoins que vão subir, altcoins estão se preparando para alta, ou seja, vários títulos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, que as altcoins estão se preparando para alta, ou seja, que teremos a alta das altcoins. Aí eu fui para o gráfico, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para um lado, olhei para o outro, eu não consigo enxergar isso da forma que provavelmente eles estão enxergando. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui essa minha visão. Quero que vocês deixem os comentários de vocês sobre o que vocês estão vendo dentro do YouTube geral sobre essa possível alta das altcoins e também, se quiser fazer um comparativo, um paralelo ou até uma observação. Agora, claro, pelo amor de Deus, comentário inteligente, comentário de boa, comentário decente, né? Nada de que... porque vira comentário idiota e realmente a gente já tá cheio de idiota no mundo e eu sei que quem tá inscrito aqui é tudo gente inteligente, legal e que quer realmente mudar de vida. Então vamos lá. Eu não consigo observar, eu não consigo entender este momento. Pode haver alta? Pode haver alta. Só que existe uma diferença entre alta para topos históricos e altcoin season daquela hypada que muita gente queria, como recentemente aconteceu com a Zcash, eu acho com a Virtual, com a Decred, com algumas altcoins. Isso é que eu não consigo enxergar em outras altcoins. Pode haver alta sim. Pode haver alta até de tocar em preços que nós tivemos em dezembro de 2024. E mesmo assim, eu vejo muita dificuldade no mercado e essa liquidez ainda não está migrando para o Ethereum, nem para a BNB, nem para a Solana, nem muito menos para as outras altcoins. E como algumas altcoins estão com market cap tão baixo, tão pequeno, que qualquer entrada de dinheiro extra faz com que elas dobrem, tripliquem ou até quadripliquem, ou como no caso da Zcash, que eu acho que é uma das mais faladas recentemente, faça 10x aí. Só que isso vira quase uma roleta russa de você acertar que aquela altcoin que você está rodando vai receber essa liquidez, essa injeção de capital. E se receber,
vem aquela segunda análise que eu tenho falado ultimamente. Eu acho que inclusive o último vídeo que eu falei foi sobre isso. Se você vai ter coragem de realizar esse lucro, né? Como no caso da Zcash, eu não tinha muita Zcash, mas o que eu tinha eu realizei. Cara, eu tinha Zcash desde 2022. Eu não vou esperar uma outra oportunidade dessa cripto hypar. Ah, Sandro, mas se ela voltar aos 700, aos 800? Já foi, eu já realizei lucro e não pretendo entrar nela novamente, ok? Posso até entrar para fazer um trade de futuro, aproveitando aquela GRVT, aquela plataforma, tem link aí na descrição, aonde a gente faz trade, ok? Mas vamos lá, vamos entender o que está por trás desta cabeçola aqui, ok? Vamos botar a tela aqui. Estão escutando bem? Deixa eu ver se estão escutando bem. Tá, acho que tá tudo de boa aí. Gente, eu estou em viagem, vocês podem ver que eu estou aqui num apartamento. Então, o cenário está diferente, a câmera está diferente, o áudio está diferente, mas a cabeça aqui é a mesma desde que nós estávamos lá em Portugal, ok? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui, já mudei já. Tá todo mundo vendo aí. Então vamos lá. Olha só. Vou começar no gráfico normal, diário, para a gente analisar aqui. O último vídeo que eu fiz, onde a gente mencionou sobre Bitcoin, nós falamos, né, sempre a gente mostra os dois cenários, e que para poder o Bitcoin voltar a ter alta como a gente gostaria, era necessário o rompimento desta região aqui, deste retângulo, que estava entre os 107.200 e 109.100. Ele foi exatamente lá, tá vendo, ó? Dia 11 agora, anteontem, ele foi exatamente lá, tocou nos 107.200 e fracassou mais uma vez, retornando para a região de acumulação aqui desse suporte, que coincidentemente também foi suporte aqui, né? Então nós temos ele, suporte nessa região e anteriormente ele foi resistência aqui, ok? Foi resistência algumas vezes, aqui foi suporte também, então ele sempre teve esta região como uma região importantíssima aqui, eu vou até marcar de vermelho. Essa do 109 aqui eu vou marcar de laranja, que seria aquele sinal de atenção, ó, estamos indo para tentar buscar mais um topo, mas só se romper isso aqui. No título aí, inclusive, eu até mencionei a questão dos alvos, porque eu acho que é muito importante você trabalhar com esses alvos, ok? Você trabalhar com alvos de que se perder os 99 e 100 aqui, ou seja, entrar para a linha dos 98 e mantiver sem a volta, para pelo menos 2, 3 dias, sem voltar para a região dos 100 mil, cara, já podemos estar claramente em bear market, ok? E não fiquem chateados por eu falar isso, cara, porque tem forma de você ganhar dinheiro no bear market também. Só que eu não posso estar aqui mostrando o tempo todo para vocês essa possibilidade para proteger o capital da galera e você só começar a tomar proteção depois que ele entrar aqui para a região dos 92 mil, quando ele entrar nessa região aqui, que seria um suporte muito forte, ele vir para esse suporte novamente, que seria aqui essa região dos 92 mil, que eu vou meter logo de vermelho escuro, aí é como sangrou geral, ok? Então eu tenho que orientar vocês. E claro, e se ele rompe os 109 mil e se mantém acima dessa região, é natural que ele venha então buscar mais uma tentativa de rompimento em topo histórico. Beleza, então Bitcoin já dito aí. Outro detalhe do Bitcoin aqui, deixa eu ver o gráficozinho que eu tenho menos informação aqui. Vou usar esse gráfico mesmo, só vou tirar a média móvel aqui, ok? Peraí, eu vou botar no semanal aqui. Ó, semanal, que a gente foca no longo prazo, certo? Semanal a gente foca no longo prazo. Olha o que está acontecendo agora. Bitcoin está abaixo da média de 50. Tá vendo? Abaixo dessa média móvel. Ele não está conseguindo romper. Já depois que ele perdeu essa região aqui, ele ainda tentou recuperar
e esta semana ele tentou recuperar, mas ele está agora abaixo. E quando a gente olha no semanal, estamos fazendo o terceiro candle vermelho. Isso não é bom. Principalmente se esse candle vier fechar aqui abaixo dos 108 mil aqui. Se ele vier fechar abaixo dessa região aqui, cara, isso é muito, muito ruim para o mercado. Eu estou dizendo isso como alerta, só para você ficar ligado, entendeu? É como que você sabe que pode acontecer, então você tem que ter ações caso aconteça de proteção, ok? Então pronto, já está explicado isso aí para vocês. Então o gráfico semanal não está agradável, não está agradável. A gente tem, ó, já está em 101.800. A gente tem essa LTA aqui, eu já mostrei ela também, ok? Quando eu vejo que falam que o Bitcoin está em estrutura de alta, ainda segue em estrutura de alta, eu não consigo enxergar isso, gente. Ó, eu vou de novo, vou pegar um gráfico aqui qualquer, vou pegar esse aqui, vou limpar ele, ok? Vou remover tudo aqui, vou tirar a EMA aqui, ok? E olha só, olha isso aqui, ó. Certo? Temos a estrutura de alta do Bitcoin desde o fundo que ele fez entre novembro e janeiro aqui, novembro de 2022, janeiro de 2023. Aí nós temos aqui, simples, vamos trabalhar com uma linha de tendência, ok? De suporte. Eu toco aqui e eu vou, tocou nesses pontos, vamos tocar nesse outro ponto, vamos tocar nesse outro ponto. E olha o que aconteceu. Ó, qualquer pessoa que veja essa situação aqui de perda de linha de tendência aqui, cara, é um sinal muito, muito forte de que já perdemos a linha de tendência de alta. Estamos abaixo dela. Não tem como, ó, ela tocou aqui atrás, aqui quase perde, mas segurou, entendeu? E agora nós estamos abaixo dessa linha de tendência. E o natural de acontecer aqui é até um reteste dela vir nos 111. Lembra quando eu falo a vocês que tem que ficar de olho nos 111? Tipo, depois que ela rompe o 109 e 100, ainda não estamos livres. Estamos ganhando gasolina no carro para tentar disparar e romper aqui os 111, mas o 111, essa região, é importantíssimo o rompimento aqui, ó, nessa região aqui, praticamente essa região vermelha aqui, ó. Agora eu vou botar ela em verde, porque se romper aqui vai-se embora. Porque normalmente quando estamos nessa região aqui, o que acontece é uma tentativa de reteste, de rompimento do que era uma resistência de 3 anos, e que agora vira um suporte forte. O problema que eu vejo, né, na minha visão, é que tem muito youtuber focando nesta região aqui, certo? Que é natural. Por quê? Porque era uma resistência forte e virou um suporte forte no semanal. Inclusive, este ano, em junho, ele chegou a 2 semanas ficar em cima dessa zona. Na verdade, mais, né? Chegou a ficar em junho também, em maio também, de testar essa região. Só que agora, a gente perdeu uma LTA. E aí tem outro fato aqui, que eu acho interessante aqui. Eu vou esticar aqui agora para vocês verem e vou jogar esse indicador aqui para vocês verem aqui. Ok? Eu vou tirar essa LTA. Não, vou deixar a LTA porque eu vou mostrar uma coisa. Eu vou jogar esse indicador aqui para vocês. Eu devia estar até fazendo live, que eu queria estar lendo o que vocês estão escrevendo. Mas eu leio depois, comentem aí o que vocês acham. Acho que é o Super Gap aqui. Pronto, esse aqui. Ó. Este Super Gap aqui. Deixa eu ver aqui como a gente tá nele no mensal, ok. Agora vamos ver aqui no 3 horas não. No
nos 5 dias, ok. E vamos ver agora no diário. Pronto, ó, olha só. Vou tentar melhorar ele o máximo possível aqui. Ó, presta atenção nisso aqui. A gente quer, atualmente, que esta linha vermelha aqui, tá vendo, ó? Que são as médias móveis caindo, porque o Super Gap é montado através de médias móveis, estão vendo? O que a gente quer é que essa situação aqui seja exatamente igual a isso, ó. Tá vendo? A gente teve o vermelhinho aqui atrás, ao lado da minha cabeça, e depois uma pum alta. Tivemos o vermelhinho aqui atrás da minha cabeça, tá vendo? E depois pum alta. Outro vermelhinho aqui atrás da minha cabeça e depois uma alta. Vocês percebem que cada alta dessa está sendo enfraquecida e essa alta já foi muito fraca. Então, o que a gente está querendo é que esse vermelhinho aqui ainda dê um respiro de uma nova alta. Só que este vermelhinho daqui, doutor, ele pode ser isso aqui, ó. Ele pode ser exatamente esse vermelhinho aqui que levou para uma correção de bear market. Não dá para saber se eu tivesse hoje que jogar nas fichas assim, né, disser esses sites de predição, eu diria que já é essa linha de bear, sem sombra de dúvida, entendeu? Eu já diria isso, mas o que eu estou vendo é que muitos estão enxergando essa região como um possível zona de acumulação para alta, como tivemos aqui, ó, em março de 2025, tivemos em agosto de 2024 e tivemos também em setembro de 2023. Só que não, pode ser que essa seja a última que não gere a alta, mas sim, então, uma correção como houve já no passado aqui. E aí a gente estaria dessa forma em correção como houve em 2022. Então eu não quero azedar o caldo de ninguém, eu estou tentando encontrar formas de chegar aqui eufórico e dizendo que é alta, que vamos para alta, que vamos para alta. Mas eu prefiro que tenhamos alta e você tenha capital em dólar para entrar no momento certo e surfar a alta, do que você simplesmente ficar totalmente em cripto e se prejudicar não conseguindo surfar a alta que você quer. E aí perdendo capital. Porque você ter 10 mil e quando você olha você tem 5 mil porque a sua altcoin caiu, cara, isso dói no coração. E se você tem 10 mil e a sua altcoin subiu e você deixou de ganhar 12, 13 mil, dói no coração, mas não dói tanto do que você perder. Dói mais você perder do que você deixar de ganhar. Inclusive é o que eu acho. Agora coloca aí nos comentários, eu quero saber agora a tua opinião. Dói mais perder capital porque caiu o mercado ou dói mais porque você estava em dólar e deixou de surfar uma alta? Me diz aí. Só com um detalhe, você tem como se proteger das duas formas. Caso você esteja, por exemplo, em Ethereum, que para mim hoje é a cripto que está melhor estruturada para ainda entregar uma busca dos 4.500, 4.700, do que qualquer outra cripto que a gente pode olhar aqui daqui a pouco. Ok? Ela está numa estrutura melhor. Mas vamos lá. O que dói mais para você? Ter 10 mil e o Ethereum cair de novo para 1.700 e esses seus 10 mil virar 5 mil? Ou você ter 10 mil em dólar e o Ethereum entrar na zona de alta? Porque para mim, no Ethereum, para eu surfar uma nova alta, ele tem que romper de volta aqui e ficar acima
dessa região aqui dos 4.200. Então, olha só. Se o Ethereum sobe, rompe os 4.200, faz suporte, ele vai-se embora. Aqui no suporte, quando ele faz o reteste, é o momento de entrada. E aí você poderá surfar algo. Tipo, se você entra aqui com seus 10 mil, por exemplo, e ele volta ao topo, você faz 15%. Você ganhou 1.500. Deixou de surfar essa alta daqui, né? De 18%, porque você entrou seguro. Então, o que é melhor? Você deixar de ganhar essa alta para entrar seguro, e aí entrou seguro e ganhou, ou ficar só com os 10 mil, porque se manteve já dolarizado, ou ver o capital cair, ver o Ethereum voltar para 2.500 e os seus 10 mil virar 7 mil, 6 mil. O que é que dói mais no seu bolso? Agora, você tem como proteger. Se subir, espera o reteste da região de 4.200 no Ethereum para poder você entrar seguro. E como você pode se proteger para evitar uma queda maior dos seus 10 mil virar 5 mil? Coloca um stop de venda na sua corretora nessa região aqui dos 2.700 e pouco. Você vai correr o risco de ver uma queda de 20% a mais no seu capital, mas você não está acreditando que sobe? Então, se você está acreditando que sobe, esses 20% de perda é só uma proteção. Tem 10 mil, perdeu 20%, vai sair com 8. É melhor do que você ficar olhando para o tempo e quando você olhar, ele já voltou aqui por 1.600 e você perdeu, sei lá, metade do seu investimento. Ok? Então você tem como proteger. Agora você tem que estar de olho nessa situação. Então, cara, ó, você vê a volatilidade que tá, ó. Já tá voltando o Bitcoin, acabou de bater 101, já tá aqui no meio. Então é essa região aqui que ele tá se mantendo entre os 99 e os 107, que a galera tá falando de acumulação para explodir. Só que, o que é que está acontecendo? As ordens hoje, os livros de compra e de venda, eles estão praticamente vazios, porque o volume está cada vez mais baixo aqui. Então, a movimentação está cada vez menor. Então, tem muita gente com capital e que pode dar um pump aqui, por exemplo, pegar o Ethereum ou o Bitcoin, o que seja, e do Neida você quando acorda, pum, tem uma barra verde bonita assim. Do Neida, pum, você encontra uma barra assim. Isso pode acontecer. Isso para mim seria o ideal. Eu tenho uma lapada dessa, ou pelo menos eu tenho uma lapada para que levasse aqui o Bitcoin, um candlezinho que metesse o Bitcoin por 112, 114 aí, essa região dos 115 mil aqui. Pelo menos aqui, ó, seria o ideal. E hoje a gente sabe que é possível fazer isso. Só que quando você olha o heatmap, você vê que o heatmap tá vazio, cara. Tá muito pouca ordem lá em cima ou lá embaixo. Então, eu quero estar errado. Eu quero ter a alta das altcoins. Porque para mim vai ser show de bola. Do mesmo jeito que eu peguei uma Zcash aqui e saí super bem. E saí super bem aqui na região dos, acho que foi 500 ou 600 conto aqui. Eu saí super bem aqui. Eu posso comprar mais, mas não vou comprar mais. Eu tô de olho em outras altcoins. Eu tô de olho, por exemplo, olha só, coisa simples. A observação, todas as minhas pools seguem abertas. E eu sigo de olho na subida dela. E eu vou coletando taxa, não fechei. Por exemplo, na Momentum aqui, eu até aumentei, ó. Aqui, acreditando em quê? Que a SUI, né? Que a SUI possa ter... Peraí, SUI, aqui é o market cap dela. Que a SUI... pegar a SUI com... Eu gosto sempre da Binance que tem mais volume. Que a SUI possa ter encontrado um fundo aqui, ok? Que ela possa ter encontrado esse fundo aqui
e comece a subir e volte acima do 2,50. Então o que é que eu fiz? Eu entrei na Momento, que está pagando muito bem aqui, na pool de Sui com dólar. Eles têm Ethereum com Bitcoin, tem várias outras pools que você pode usar, né? Você vê aqui em Liquidity, tem muita coisa, ó. Inclusive já lançaram, né, a MMT, mas você tem aqui, XBTC com BTC, pagando 5 a 6%. O cara vai estar aqui em Bitcoin e ganhando. Você tem o LBTC e o WBTC, mas sempre verifique o que são esses LBTC, ou seja, estude que projeto é esse que está lançando esse Bitcoin aí, entendeu? Você tem aqui esse Xiaomi, deve ser alguma coisa de ouro, com dólar aqui. E deixa eu ver mais aqui, deve ter Bitcoin com Ethereum aqui também, entendeu? Então tem várias pools aqui. A minha, eu tô na normal, de Sui, com dólar, tá pagando bem aqui, cara. Eu acho que eu coletei ontem ou foi anteontem, já rendeu 1% de novo. Tá pagando muito bem. Ele diz aqui 68%, mas está pagando mais do que 1%, pelo menos 0,5% ao dia eu tô recebendo aqui, nessa pool, entendeu? Então para mim tá show de bola. Eu não sei se eles vão ter ainda airdrop, né? Diz que essa Season 1 começou. E diz que logo vai começar a Season 2. Eu tô aqui em uma boa posição, né? Esse Tier 9 aqui não muda nunca, né? Não sei por que ele não muda aqui, eu tenho feito tanta coisa, mas vamos ver se ele vai mudar depois. E é isso, então essa tá a minha pool. Essa de Meteora também tá muito boa. Olha só, eu já coletei 1.254 dólares aqui, mas tem 230 aqui para coletar. Vai dar mais de 1.500 dólares praticamente aqui. Agora, minha liquidez caiu, claro, normal. Por quê? Porque a Meteora sofre com a queda do mercado, ok? Só que quando eu somo 1.500 conto que eu coletei aqui com 3.900, é como se eu tivesse hoje na mão, quando eu retirar tudo, eu tenho 5.400, 5.500 dólares, que era praticamente o que eu tinha. Eu tinha 11 mil tokens MET. Se eu pegar hoje aqui, ó, só para vocês entenderem o racional, às vezes em algumas pools de liquidez. Se eu pego hoje, ó, aqui, vamos lá, eu tenho na pool 3.976, mais eu já coletei 1.254 e eu tenho para coletar ali, ó, 108 mais 125, ó, 5.463. Hoje, se eu comprar tudo de MET aqui, ó, dividido por 0,45 centavos cada MET, eu consigo, ó, 12 mil tokens MET. E eu tinha 11 mil e pouco quando eu ganhei o airdrop. Então, o que significa isso? 11 mil e pouco. E ainda gastei já 300 dólares a mais. Então, ainda poderia somar aqui 5.463 mais 300 dólares. Dividido por 0,45, pronto. 12.800 tokens MET. E eu ganhei 11 mil e pouco. Então, hoje eu posso ter a mesma quantidade de MET como eu estava em hold e ainda ter lucro de umas 1.500 MET no total. Aí se faz a conta. 1.500 MET de lucro vezes 0,45, 600 dólares de lucro eu tive fazendo pool. Se eu tivesse segurado essas MET, as 11 mil e pouco, eu teria bem menos dinheiro do que o que eu tenho agora. Por isso que eu digo que pool de liquidez para mim é algo fantástico, 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 ok? Muito bom. Também estou aqui, por exemplo, Sonic, a galera já sabe, né? Que é o carro da minha esposa. Eu tenho aqui essa quantidade de tokens Sonic. Eu tenho Sonic na carteira e eu tenho na Aave também alguns tokens Sonic. Então, token Sonic, por exemplo, eu não vendi nada. Então, a galera tem que entender que a única coisa que eu vendi 100% foi Bitcoin. E por enquanto, foi muito importante eu ter feito isso. Eu ter vendido Bitcoin. Porque eu vendi a um preço médio de 115 mil dólares e até agora ele não voltou para lá. Então, para mim, foi muito bom eu ter vendido os Bitcoins ali. BNB que eu vendi 80%. Posso ter me arrependido porque vendi a preço médio de 830, agora está 900 e pouco. Mas, cara, eu tinha um preço médio dela de, acho que era 180, ou era 200 e poucos dólares. Então, para mim é lucro,
ok? Mas as altcoins, cara, eu só vendi XRP, vendi perto dos 3 dólares, show de bola. Aqui, ó, ainda tenho mais 14 mil tokens Sonics aqui. No total, e mais aqui, ó, mais 1.300 e poucos tokens. Eu tenho como 25 mil tokens Sonic, que é para comprar o carro da minha mulher. E nunca vendi. As pools de liquidez todas significam tokens que eu não vendi. ZK, não vendi. Volta e meia tiro grana pra caramba, que esse dia eu tirei quase 1.000 dólares aqui de taxa, já tem mais 32 e eu não vendi. E várias outras aí que se eu for mostrar para vocês, vocês vão entender. Então quando eu olho aqui o Total 2, olha só, o Total 2 ele está nessa zona que é, o que é o Total 2? Para quem ainda não sabe, é o mercado das altcoins tirando, ou seja, o mercado cripto tirando o Bitcoin. E olha só, desde 2023, quando ele pegou esse fundozinho aqui do lado da minha cabeça, ele fez reteste nele, aqui chegou a perder, mas voltou a subir, e aqui ele está no limite. Então, no Total 2, eu estou vendo um risco muito grande da gente fracassar. Se fracassar isso, doutor, não tem como as altcoins irem para cima. Quando eu vejo aqui, ó, eu estou tudo no gráfico semanal. Aqui é o Total 3, onde você tira o Bitcoin e o Ethereum, ok? Esse é o Total 3, o Total 3. Você tira o Bitcoin e o Ethereum. E aí você, quando você vai para esse gráfico aqui, também de um tempo maior, deixa eu tirar a média móvel aqui. E você tem aqui essa região, essa LTA aqui, ó, olha a mesma coisa dessa LTA aqui, ó, tá vendo? Formada a partir de 16 de outubro, quando as altcoins começaram a entregar alta, algumas altcoins, que aqui não são todas, algumas altcoins impulsionaram a alta, Solana, BNB, Chainlink, alguma dessas altcoins. Chainlink saiu de 6, 7 dólares para 15, chegou a 30, chegou... Cada pico desse é porque Chainlink bateu 20 e pouco, bateu 30 dólares, bateu 26 aqui, entendeu? E a BNB também bateu topo histórico, então você tem esses topos aqui. Mas olha só aonde estamos. Então, concordo com os nossos colegas, amigos, parceiros de YouTube, quando eles dizem que estamos no ponto para a alta das altcoins. Mas também faltou dizer que estamos no ponto, quer dizer, eu nem sei se eles disseram porque eu não assisti os vídeos, eu só vi os títulos. Faltou dizer, ou se disseram, me desculpe, mas também tem que ser dito que estamos no ponto de finalizar até a possibilidade de um altcoin season, caso ele perca aqui os 950 bilhões de dólares de market cap no Total 3. Estamos no limite. Do mesmo jeito que podemos ter essa alta, agora podemos ter essa queda. Então estamos 50-50. Aqui não tem como. E outra coisa, para vocês entenderem, para sustentar uma alta, ele faz o suporte e abre e vai-se embora. Assim como ele fez aqui atrás, assim como ele fez aqui atrás, e assim como ele fez atrás da minha cabeça. Ok? Aqui, ó. Aqui atrás. Mas vai chegar um ponto que, ao perder essa região, ele vai cair, cara, do mesmo jeito que já aconteceu lá atrás. Ó, do mesmo jeito que já aconteceu aqui. Chegou o momento que essa LTA foi perdida. Ó, olha aqui, ó. Ela é perdida, ela é feita um reteste e aí vai-se embora para correção. Então agora, nesse exato momento, inclusive aqui eu posso até jogar mais para trás aqui, a gente vai ver, ó, bem bonitinho aqui, ó, o que aconteceu. Ó. Tá vendo? Ó? Então chega um momento que ele sustenta o suporte e segue em alta, mas chega um momento que ele perde esta LTA e aí é correção. Por isso que agora, concordo com ele, estamos no ponto
de uma subida, mas também estamos no limite da beira do abismo, tá bom? Então eu quero que vocês entendam. Outra coisa, para você que chegou aqui até o final, eu tenho o Anki Classic, aqui, disponível no Brasil, ok? Disponível no Brasil, aqui ó, toda lacradinha, toda direitinho, tá disponível no Brasil por R$ 680, que pode ser paga no Pix ou com criptomoedas, tá bom? É uma proteção para para suas criptos, ok? Principalmente se você está focando no longo prazo, aqui é a melhor forma de você proteger. É o preço mais barato do Brasil e já incluindo envio. O 680 é com envio, beleza? Então aproveite porque está no Brasil e você pode pegar. Como você vai fazer? Vai entrar no meu Instagram, vai mandar uma mensagem para mim, eu vou deixar o link do Instagram, vai mandar uma mensagem para mim e dizer que tem interesse. Como eu tenho poucas, acabou, eu vou dizer a você, ó, já terminou, irmão, tá bom? E aí você faz o pagamento e essas carteiras serão enviadas para você. Caso você queira pagar com cartão de crédito, tal, etc, ou queira os outros modelos, tem link direto da Anki aí, você pode clicar, comprar e show de bola, tá bom, irmão? Então aproveita aí, porque tem essas no Brasil e essas que estão no Brasil, dá para eu fazer a R$ 680, o Anki Classic, já com frete incluído para você. Pix ou pagamento com cripto, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Comentem aí porque eu quero ver os comentários de vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.